Alô pessoal, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma live de fundos imobiliários aqui para o canal Clique Invest. Para quem não me conhece, meu nome é Nathan Otávio, também conhecido como Nod, apresentador aqui desse nosso programa semanal, toda quarta-feira às 8 horas da noite. A gente está aqui conversando, trocando uma ideia, batendo um papo aqui sobre o mundo dos nossos queridos FIIs. E como vocês já devem ter notado, a gente não está realmente live. Sim, eu estou fazendo uma pequena viagem e para ter certeza que vocês vão estar com uma boa qualidade de som e imagem, ao invés de tentar fazer ao vivo de onde eu estou, eu preferi gravar esse vídeo antes de sair, para ter certeza que vocês vão estar recebendo uma boa qualidade de som e imagem, tá bom? Mas eu não ia furar com vocês, então por isso o vídeo gravado aqui. E a gente vai falar de um tema que foi uma sugestão de vocês. Vocês me pediram para poder falar da 10ª emissão de cotas do HGCR, o Pátria Recebíveis Imobiliários, que a gente, certamente você ainda lembra dele como CSHG, Recebíveis Imobiliários. Sim, sim, primeira emissão do fundo após a migração para o Pátria. E vocês mandaram muitas perguntas sobre algumas características dessa emissão que estão um pouco diferentes daquilo que é o habitual, que a gente costuma ver no fundo, principalmente no que tange a cronograma. E também vocês mandaram muitas dúvidas sobre assim, poxa, Jonathan, será que essa emissão ela já tem dedo do Pátria, digamos assim, já tem influência do Pátria na emissão, ou é uma emissão que já estava na cabeça da equipe da CSHG, mas que esperaram a transferência para poder tocar isso? Conversei com algumas pessoas próximas aí da operação e que vai permitir que a gente dê uma refletida, dê uma olhada sobre isso. Como eu sempre gosto de fazer, vamos começar olhando o relatório gerencial do fundo, até para dar uma apresentada para quem não conhece o fundo ou uma atualizada para quem já conhece. Então, aqui está o relatório gerencial do fundo, novinho, relativo às operações de setembro, ou seja, relatório que saiu agora há pouquíssimos dias do momento que eu estou gravando esse vídeo. No momento que o fundo anunciou esse relatório, ele estava negociando a 101,75, um pouquinho acima do valor patrimonial. Isso vai ser bastante importante quando a gente olhar lá na frente a emissão. Aqui na página 6, a gente consegue dar uma olhada no portfólio do fundo e a gente vê que é um portfólio bastante diversificado. Se a gente olhar, o CRI de maior peso é apenas 8% da carteira. E por que eu digo isso? Muita gente pode dizer, pô, mas não tem um limite de 10%? Então ele está quase no limite. Mais ou menos. A gente vê muitos fundos de CRI por aí que tem 2, 3, 4 CRIs para o mesmo grupo econômico. Às vezes até para a mesma empresa devedora. Então, quando a gente junta esse risco como um todo, muitas vezes passa de 10%. Está de acordo com a regra da CVM, nenhum papel acima de 10%. Mas a gente vê fundos que concentram seu risco além de 10% quando a gente olha os devedores, os grupos econômicos que estão por trás daquelas operações. Não é o caso do CSHG. Ele tem sim um portfólio bastante diversificado e uma alavancagem praticamente nula, praticamente não tem alavancagem. Ele tem um patrimônio líquido de 1,5 bilhão, um pouquinho mais de 1,5 bilhão de reais, e a alavancagem, que são aqui essas operações compromissadas, são só 107 milhões. Então, uma alavancagem aí que não chega a 7%. E um gráfico aqui mostra que nos últimos 12 meses ele sempre variou nessa base, de 6,5% a 7% e alto por cento. Por que um fundo de CRI faria alavancagem? É uma operação que funciona até melhor do que no fundo de tijolo. Na maioria dos casos, claro. Estamos falando aqui de matéria geral, né? Porque um fundo de CRI, ele tem o seu capital alocado em CRIs e ele não precisa manter um caixa muito alto. Ele pode manter o caixa mais sequinho e na hora que surgir uma operação interessante, ele pode pegar esse dinheiro emprestado, às vezes até com outro fundo de CRI, nessas operações chamadas compromissadas. Geralmente são operações muito curtas, de 30 dias, 60 dias, às vezes até menos que isso, e com uma taxa muito barata. Geralmente é CDI mais 1% ao ano, coisa desse naipe. É basicamente CDI puro. E qual é a vantagem para o fundo? Ele pode pegar aquela operação que está entrando com uma taxa boa na mesa dele,
pegar essa operação, botar para dentro do patrimônio, dentro do portfólio, e conforme essa operação e todas as outras vão pagando as suas parcelas de capital, o fundo pode ir repagando, pode ir quitando essa operação compromissada. Então, geralmente, são operações muito curtas. Então, tem um custo financeiro muito baixo para o fundo. E, no caso aqui do fundo, que é menos de 7%, isso praticamente não traz nenhum risco à operação. E a gente avançando aqui um pouquinho mais, a gente vê que o fundo, ele hoje, ele está bem mais alocado em inflação do que em CDI. O fundo, historicamente, ele vai conforme o que tiver mais interessante. Isso não é um percentual fixo, digamos, estratégico, de visão de longo prazo, etc. Não, é bem tático. Tanto é que, por exemplo, na época da pandemia, quando o CDI caiu para 2%, muita gente migrou, né? Fez alocações muito importantes em ativos atrelados à inflação, porque operações boas estavam pagando lá IPCA mais 4, enquanto o CDI estava pagando 2. Uma operação que fosse CDI mais 5, estaria pagando até menos do que IPCA mais 4. E muito fundo aumentou a sua alocação em operações IPCA. O HGCR não. Ele foi até criticado na época, de maneira até bastante austera por algumas pessoas, por ter feito alocações importantes em CDI. Mas por quê? Qual foi a estratégia na época? Uma hora esse CDI sobe. Na hora que o CDI subir, as operações atreladas à IPCA vão ser remarcadas para baixo na remarcação de valor patrimonial. Então, o fundo, ao manter uma boa alocação, foi lá uns 50%, talvez até mais, em CDI, ele preservou os cotistas de alguma variação mais brusca do valor patrimonial que muitos fundos recebíveis acabaram sofrendo nos meses seguintes. Então, o fundo ele vai jogando conforme o vento está ventando. Ele vai surfar a onda que tiver para ele surfar. Hoje, a gestão vê uma maior alocação em inflação como o mais saudável para o fundo nesse momento. E a qualquer momento você pode mudar de novo. A exposição por setores é bastante diversificada. Se vocês olharem, os segmentos maiores aqui é logística e varejo, cada um aí com menos de 40%. E mesmo assim ainda tem operações de hotel, ainda tem operações residencial, tem um 0, qualquer coisa aqui de saúde, ou 1% de educacional. E apesar de ter a TrueSec aqui como... A TrueSec que está aqui, verde. Essas cores aqui estão me matando, né? Ou a cor pode ser o equilíbrio de cor do meu monitor que está me matando. Bom, tem uma... Acho que é a Alpeia, né? Parece o verde, o azul aqui. Uso um monte de tom de azul também. Deve ser a Alpeia. Apesar da Alpeia ser aqui 62% do portfólio do fundo, que é uma concentração de securitizadora, não é tão grande assim. Apesar de ter uma principal, ele opera com várias securitizadoras. Vamos até dar uma olhada aqui embaixo. Tá, vamos na ordem. Distribuição geográfica de riscos, basicamente sul, sudeste. Né? Se a gente olhar aqui, o estado principal é cidade de São Paulo, região metropolitana, com 56% do portfólio, mas ainda tenta dar uma diversificada, pegando alguma coisa de sul, alguma coisa até de centro-oeste, aqui, Goiás e um peteleco em Brasília, alguma coisa em Salvador, alguma coisa em Sergipe, alguma coisa em Fortaleza. O LTV da operação. O que é o LTV? É a relação entre o saldo devedor de um CRI e as suas garantias. Quando a gente diz, por exemplo, a operação tem um LTV de 50%, LTV é loan to value, ou seja, empréstimo para valor, relação entre empréstimo e valor, LTV, loan to value. Se um CRI tem um LTV de 50%, quer dizer que o valor do empréstimo é 50% do valor das garantias. Ou se a gente inverter a conta, quer dizer que as garantias são o dobro do saldo devedor da operação. Então,
Em teoria, quanto menor o LTV, maior é a garantia, proporcionalmente ao saldo devedor. Então, um LTV de 20%, às vezes numa operação que já foi muito quitada, já está mais antiga, já teve muita parcela paga, pode estar um LTV de 20%. Por quê? A garantia é 5 vezes o saldo devedor do empréstimo. E se a gente olhar aqui no fundo de maneira geral, a gente vai ver, se a gente tentar tirar no olhômetro aqui, ele deve estar o quê? Com um LTV de 50%, 55%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, a gente consegue ver, né? Na verdade, tem aqui nas minhas anotações, 53%. Está em outra parte do relatório, acho que na página 1. Então, na média, as operações têm o dobro de garantias em relação ao seu saldo devedor. E nada acima de 80% de LTV. Aqui está a tabela que a gente pode ver. Realmente, a principal securitizadora é a OPEA mesmo. Algumas coisas da True e outras securitizadoras menores. Aqui, inclusive, a gente consegue ver o LTV. E a gente vê que em operações mais antigas, como essa aqui que é de 2010, essa aqui que é de 2010, o LTV já está bem baixinho. Claro que, naturalmente, operações mais recentes tendem a ter um LTV maior, mas, claro, isso é só uma tendência, vai ter 1000 exceções, mas, de maneira geral, operações mais antigas têm LTV menores, porque já bateram muito do seu saldo devedor. Se a gente subir aqui para a página 4, a gente vai ver o histórico de rendimentos do fundo. Ele vem distribuindo desde o começo do ano 95 centavos por cota, que dá aí um dividend yield, em relação ao momento que a gente grava esse vídeo, de mais ou menos 0,97%, perto de 1%. E em 12 meses, ele está distribuindo 11,55%. Isso acontece porque 2023 veio um pouquinho mais forte, né, distribuindo ali R$1, alguns meses até um pouquinho acima, mas olhando nos últimos 12, um dividend yield, então, de 11,77%. Mas o fundo ele tem resultados acumulados, inclusive fala no relatório. Ele tem 67 centavos por cota de já resultado gerado e que está armazenado e pode ser usado para aumentar as distribuições em algum momento. E ele ainda tem cerca de R$1 de inflação acruada nos CRIs, ou seja, tem CRIs que não pagam obrigatoriamente toda a inflação acumulada naquele período. Alguma coisa acumula no saldo devedor. Mas é algo que, apenas no caso de uma inadimplência, mas é um ganho já certo para o fundo. O fundo já tem esse ganho mais decidido, digamos assim. Então, ele tem 1,67 de resultado, sendo 67 já gerados e R$1 de inflação acruada. Vamos dar uma olhadinha, então, no prospecto então, da emissão, para a gente entender um pouco melhor o que o fundo quer fazer com esse dinheiro. Aqui, a gente já vê o valor da emissão, 538 milhões e meio de reais, sendo que ele ainda pode soltar um lote adicional. Então, dependendo da demanda, ele ainda pode soltar mais 25%, ou seja, 134 milhões. Então, essa emissão está indo ali para 673 milhões, dependendo da demanda. O valor por cota da emissão está logo aqui embaixo. Vamos aumentar a letra aqui, que senão a gente não enxerga melhor. Então, o valor por cota, R$ 99,81, que se soma a um custo de R$ 3,22, que dá um preço e tal total de aquisição de R$ 103,03. Isso é algo que chama a atenção, por quê? O que a gente quer no mundo ideal? O que a gente quer no mundo ideal de uma emissão? A gente quer que o valor da emissão seja igual ao VP ou até um pouquinho acima, se for possível, apesar de ser extremamente raro, e que o custo da emissão, já com os custos gerais da emissão, né, o preço total, fique abaixo do preço de mercado, para que os investidores tenham interesse, tenham incentivo em aportar.
Não é o que está acontecendo no caso dessa emissão. Por quê? O valor patrimonial dele está de 99,65, último resultado, último número divulgado. Ou seja, a emissão está um pouco abaixo do valor patrimonial, cerca de 80 centavos abaixo do valor patrimonial. Então, para quem se preocupa com o valor patrimonial, é uma emissão que se chama de dilutiva, pelo menos de saída. Pode ser que as operações deem muito resultado e compensem isso, mas, olhando só do ponto de vista de VP, é uma operação abaixo do VP. E quando a gente coloca os custos, que vai para 103,03, está acima do valor de mercado do fundo hoje, que é de 98,23, no momento que a gente grava esse vídeo. Então, vai ser uma emissão difícil do mercado aderir, porque o investidor vai pensar, por que eu vou pagar 103 se eu posso comprar no secundário, se eu posso comprar no home broker a 98, certo? Isso aí vai ter que ser compensado pela gestão com uma boa alocação do recurso da emissão. E aqui ele coloca, assim, qual é esse pipeline, pelo menos o pipeline indicativo. Na página 10, a gente tem a destinação de recursos. São CRIs todos de primeira linha, do mesmo estilo que o HGCR sempre trabalhou, então não tem nada aqui high grade, são operações high yield. Se a gente olhar, o pipeline total é de 710 milhões, ou seja, aqui a gente tem espaço tanto para todo o valor da oferta, quanto para o lote adicional, quanto até para deixar alguma operação ali em banco de reservas, digamos assim, para, conforme os outros CRIs forem sendo pagos, ou o fundo de repente faz uma venda de um CRI, etc., ele já tem aonde alocar. E claro, também essas operações, alguma delas pode acabar caindo, né? Elas não são vinculantes, ou seja, pode ser que o devedor em algum momento fale, não, pensando bem, eu não vou pegar ou conseguir isso melhor em algum outro lugar, ou qualquer coisa desse tipo. Mas esse é o portfólio previsto. Se a gente pode ver, o fundo ainda aumenta a alocação em IPCA, que já é o principal indicador. Essa emissão entra com muito mais dinheiro IPCA do que qualquer coisa de CDI. São 13 operações, 10 IPCA, 3 CDI. E quase todos eles são originação do Pátria, né, da equipe do Pátria, da equipe do fundo. Mas, na verdade, pelo que eu pesquisei, não é exatamente isso. Na verdade, seriam operações, digamos, originação CSHG. Sim, o grosso das operações, talvez todas elas, já eram operações que já estavam na mesa da equipe de gestão do fundo quando eles ainda estavam na CSHG. Então, esse pipeline, pelo que eu pude apurar com as minhas fontes, no pipeline não tem dedo do Pátria. Tá? Já eram operações que já estavam na cabeça, mas que eles não fizeram essa emissão ainda na CSHG, porque o fundo estava nesse processo. Então, eles preferiram esperar para fazer a troca de gestão, baixar a poeira e já partir para essa emissão que já estava, digamos assim, desenhada, que já estava pronta para sair. Então, são as mesmas cabeças que bolaram esse pipeline, que bolaram essa emissão, que a gente já estava acostumado na gestão CSHG. E, pelo que eu pude apurar também, cerca de metade dessas operações já são operações que já estão no portfólio do fundo, que o fundo está apenas alocando um valor a mais. E a outra metade, sim, são operações novas. E vamos dar uma olhada aqui, então, no cronograma, porque também foi algo que gerou bastante dúvida do pessoal, porque o pessoal estranhou um cronograma muito mais lento, muito mais espaçado, parecendo muito mais sem pressa, digamos assim, do que a gente está acostumado a ver em emissões em geral, inclusive emissões do HGCR. Uma emissão entre o anúncio oficial até começar a emissão, até ter exercício de direito de preferência, etc.,
tudo muito espaçado, tudo muito folgado o cronograma. Não foi uma escolha da gestão. Não foi uma escolha da gestão. A CVM, ela tem sim um rito expresso, digamos assim, de análise, que é o que a maioria dos fundos usa. Mas quando o fundo tem alguma alteração na sua política de investimentos, como aconteceu aqui no caso da migração da CSHG para o Pátria, é necessário fazer o rito tradicional pela primeira vez. Então, se o fundo tem alguma mudança no seu regulamento, tem alguns tipos de mudança que não geram essa regra, mas muitas sim. Quando tem alteração no regulamento, a próxima emissão tem que ser por esse ritmo mais tradicional, esse rito com mais análise humana, com mais deliberação da CVM, que eventualmente pode ter um pouco mais de exigências. Então, por isso é necessário que o gestor faça essa operação com um cronograma mais folgado. E essa operação, como ela já foi aprovada, a gente vai ver as próximas operações do CSHG, perdão, do HGCR, agora no Pátria, fazendo num ritmo mais rápido, digamos assim, num ritmo mais ágil, como a gente vê nas outras emissões, tá? Então, aqui a gente tem o cronograma, o direito de preferência, certo? A data de corte dele foi dia 25/10, certo? Então, no momento que essa live, que não é live, for ao ar, se você é cotista do fundo, você já vai ter ali os seus direitos de preferência e você pode exercê-los. Aqui tá. Aqui... Ué. Só um segundinho, gente. Que eu puxei esse documento aqui e tá com um cronograma totalmente diferente. Só um segundo. Oi, pessoal, é isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, quando eu baixei, quando eu fiz esse roteiro, ainda estava no prospecto anterior. E eu baixei aqui o novo e eu não notei que teve uma mudança no cronograma. Então, sim, estou anunciando essa mudança aqui, que eu também não tinha me atentado para ela, porque ela foi divulgada há pouco tempo antes de eu fazer essa gravação. Então, na verdade, o cronograma fica ainda mais lento, mais relaxado, mais alongado. Por quê? O direito de preferência vai ser, então, através das posições do dia 17 de fevereiro de 2025. Sim, 17 de fevereiro de 2025, lá para o Carnaval. Então, claro, aqui com isso o fundo ganhou um tempo para poder ver se as cotações e o valor patrimonial mexem um pouco e permitem que o fundo tenha maior sucesso nessa emissão. Quem sabe faz ao vivo, ainda que gravado. E o exercício de direito de preferência vai ser do dia 19 de fevereiro até dia 5 de março. Então, para quem de repente quer acompanhar essa emissão, você, vamos dizer, pode comprar ou vender cotas até o dia 17 de fevereiro, que vai ser a noite do dia 17, que vai dizer quantos direitos de preferência você vai ter. E o exercício, o encerramento do direito de preferência vai ser no dia 5 de março, que se eu lembro, minha memória estiver boa, é quarta-feira de cinzas, se eu lembro bem. E a liquidação vai ser no dia 6, no dia seguinte. E a emissão mesmo, a parte pública da emissão, começa no dia 7 até o dia 28 e liquida no dia 31 de março. Então, sim, uma emissão que eu comecei a fazer o vídeo achando que ela vinha de um jeito, já com cronograma alongado, e ficou ainda mais longo, certo? Talvez um dos motivos que tenha levado a esse alongamento tenha sido exatamente o valor da emissão, que gerou polêmica, que gerou ruído, seja contra o VP, ou seja,
contra o valor de mercado. Então, a gestão, com isso, ganha aí uns 4 meses para poder fazer as cotações, né, dentro do que está no alcance dela, melhorar um pouco para que a emissão saia num... Né, porque a emissão saia num preço abaixo do valor de mercado e acima, ou pelo menos igual, ao VP. Só acompanhando para a gente saber o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Então, uma live que começou de um jeito, termina de outro. A começar que ela começa sem ser uma live. Mas, pelo menos eu tô aqui fazendo um esforço para poder não deixar vocês sem aqui algum conteúdo na quarta-feira à noite. Tá bom, pessoal? Se gostaram, não esqueçam de dar o seu like. Tem algum comentário sobre essa mudança de cronograma que aconteceu praticamente na véspera de eu gravar esse vídeo? Deixa seus comentários aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, talvez valha a pena se inscrever para você ficar atento às próximas notícias aí dessa emissão. E se você acha que mais alguém precisa saber dessa mudança de cronograma, assim como eu, não esqueça de compartilhar. Tá bom, pessoal? A gente se vê, então, na próxima quarta-feira. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.